O Tubarão-Rei é um dos membros do Esquadrão Suicida que terá pela primeira vez sua aparição na telona. Apesar de ser um personagem conhecido por grande parte do público, poucos sabem de sua origem. Um dos motivos é a quantidade de origens diferentes que o Tubarão-Rei teve no decorrer dos anos. Criado pelo escritor Karl Kesel e pelo ilustrador Tom Grummett. A ideia era criar uma fera com desejo sanguinário e movida à violência. Apesar de naturalmente ligarem o Tubarão-Rei ao Aquaman, a primeira aparição do vilão foi contra o Superboy, na revista Superboy número 0 em 1994. Onde mostra Nanaue, o Tubarão-Rei, sendo resgatado por uma quadrilha da cadeia, mas o vilão ataca e mata seus companheiros assim que ele percebe que estava livre. Apenas no número 9 da revista do Superboy que ele é derrotado pelo protagonista. Nessa fase de vilão, existia a lenda que Nanaue era filho de um deus tubarão com uma mulher havaiana, mas essa história nunca foi confirmada pela DC. O Tubarão-Rei não ficou muito tempo na cadeia. Amanda Waller o convocou para participar do Esquadrão Suicida em uma missão nas profundezas do mar, onde ele iria ajudar seu inimigo, o Superboy. Nanaue se sentiu bem na equipe de vilões, e ele se mostrou dedicado para cumprir a missão. Quando um dos membros tentou trair a equipe, o Tubarão-Rei não pensou duas vezes e o matou. Claro que Amanda Waller não arriscava em acreditar na palavra de um vilão, e em volta do Tubarão-Rei havia explosivos que explodiriam em um comando da líder do Esquadrão Suicida se ele não fizesse o que ela mandava. Para destruir o laboratório nas profundezas do mar, que é a missão deles, Knockout, outro membro do Esquadrão Suicida, aciona os explosivos que estavam em volta de Nanaue. Todos esperavam pela morte do Tubarão-Rei, mas ele sobreviveu e se escondeu esperando a hora certa de revidar esse ataque. Além do Esquadrão Suicida, Tubarão-Rei foi membro da legião de vilões solicitados por Manchester Black para matar o Superman. Ele então foi para Metrópolis e atacou Jimmy Olsen. O Superman derrotou Nanaue rapidamente. Em poucos instantes o Tubarão-Rei já não possuía nenhum dos dentes, que voltariam a crescer com o tempo. Após a Legião dos Vilões, ele foi recrutado para a Sociedade Secreta dos Supervilões do Alexander Luthor e foi um dos muitos enviados para atacar Atlântida. Durante a batalha, ele matou Neptune e Perkins. Após a grande saga Crises em Infinitas Terras, a história de origem se complica um pouco. O Tubarão-Rei teve a ajuda do jovem Arthur Curry para se salvar de uma situação que lhe parecia fatal. Depois desse evento, o Tubarão-Rei se torna ajudante de Arthur para que ele se torne o Aquaman. Depois de muito tempo descobrimos que o Tubarão-Rei tinha planejado se aproximar de Arthur Curry para ganhar confiança e depois traí-lo após ele se tornar o Aquaman para que Nanaue e não Arthur Curry ficasse com o tridente do Senhor dos Mares. O que ele não esperava era criar um laço de amizade, lealdade e confiança com Aquaman. Assim o Tubarão-Rei preferiu se afastar do Senhor dos Mares para não o enfrentar. No grande reboot da editora, Os Novos 52, o Tubarão-Rei teve sua origem alterada. Ele agora é filho do deus havaiano, Camo. Amanda Waller sequestrou Nanaue ainda filhote e acelerou seu crescimento em laboratório. Ele teve treinamentos diários para se tornar uma arma mortífera para o Esquadrão Suicida. Depois de várias missões bem-sucedidas, o Tubarão-Rei conseguiu fugir e foi morar em Atlantis, onde se tornou um mafioso subaquático, controlando toda a região mais pobre de Atlantis. Aquaman uma vez precisou de ajuda para tirar um usurpador de seu trono, e sabendo da força do Tubarão-Rei ele o procurou. Fizeram uma parceria e recuperaram o trono de Atlantis. O Tubarão-Rei exigiu em troca melhorias para os moradores mais afastados da cidade e Aquaman concordou ajudando os cidadãos menos favorecidos. Na linha do tempo alternativa de Flashpoint, o Rei Tubarão era como um homem forte em um freak show no circo da Harley. Quando o circo de Harley é atacado por Amazonas, o Tubarão-Rei é morto ao tentar salvar o Dr. Fate. O Tubarão-Rei tem algumas habilidades que o tornam um aliado formidável ou um inimigo aterrorizante. Ele possui um processo regenerativo rápido, onde pode recuperar até membros decepados. Sua pele grossa o protege de armas de fogo e além de ter uma mordida extremamente forte e também força para levantar até 55 toneladas de peso. Dentro do mar suas habilidades ainda aumentam, e poucos super seres têm a sua velocidade de nado. O Tubarão-Rei no Esquadrão Suicida de James Gunn. Não sabemos muito sobre esse personagem no filme. O que podemos ver no trailer é que sua personalidade está nas aparições mais recentes dele nos quadrinhos ou animações. Ele fala mais e parece ser menos violento do que suas primeiras aparições, e tem uma aparência mais carismática do que assustadora.
Muito se assemelha ao Groot dos Guardiões da Galáxia, que também foi dirigido e adaptado por James Gunn. Outra semelhança entre os personagens são seus intérpretes. Vin Diesel da voz de Groot e a voz do Tubarão-Rei é do astro Sylvester Stallone. Mais um personagem para ganhar fãs nesse esperado filme do Esquadrão Suicida de James Gunn.